Olá pessoal, meu nome é Tércio Sperandio, eu sou formado em Ciência da Computação, trabalho há quase 30 anos na área. Eu estou aqui no Neuralia para falar para vocês um pouco sobre Machine Learning. Você já usou algum dos aplicativos, algum dos filtros do Instagram para colocar diferenças em você, por exemplo, cílios, óculos, mudar várias coisas no seu rosto? Você já usou aplicativos no próprio Facebook para encontrar pessoas e essas pessoas que foram encontradas numa foto já aparecem com o nome? Você já usou vários outros tipos de aplicativo com reconhecimento facial, biometria? Você já usou no seu site de compras preferido algum tipo de recomendação? Quando você entra e aparece coisas do tipo: você já comprou determinado produto e poderia gostar desse? Ou seus amigos compraram isso, você poderia gostar daquilo? Então, gente, tudo isso é aplicação do Machine Learning. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Machine Learning, fazer uma introdução bem básica, tá? Vai ser uma visão geral do assunto. Nós não vamos entrar em nada técnico nessa primeira exposição do assunto, mas a gente pode tratar em vídeos futuros sobre alguma questão mais técnica, uma implementação do algoritmo usando outras linguagens, usando Python, por exemplo, que é uma linguagem muito usada. Mas nessa visão geral aqui, será um assunto que pode ser tratado e entendido pela maioria das pessoas que não são da área e que têm interesse em conhecer esse assunto, que é algo que está mudando bastante a visão e a utilização dos computadores na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente pode dizer que Machine Learning é uma ciência, quase uma arte, onde a gente faz que os computadores aprendam a partir de dados. Esse aprendizado não é ainda hoje algo muito similar ao aprendizado à inteligência humana. Quando eu falei de dados, a gente precisa de muitas informações, sobre um determinado assunto em que se deseja criar esse algoritmo de aprendizado seja fornecido, e alguns algoritmos, algumas, vamos dizer, ferramentas podem ser usadas de formas diferentes, cada uma com uma aplicação um pouco diferente, para que esse aprendizado e esse conhecimento da máquina seja promovido, vamos dizer assim, aconteça, né? O Machine Learning, ele usa muito ferramentas de estatística, então é necessário muitas vezes que se entregue muitos dados, muitas informações para que esse algoritmo consiga extrair informações. E aí tem uma questão, uma palavra bem importante quando a gente trata de Machine Learning: padrões. O Machine Learning, ele é muito bom, já por tratar em partes, tratar de estatística, ele é muito bom em encontrar padrões em coisas. Então, quando você fornece dados, e eu vou explicar um pouquinho como são esses dados fornecidos, ele é muito bom em encontrar padrões e a partir daí tomar decisões e aprender, vamos dizer assim, sobre um determinado assunto. O Machine Learning, ele já está na área há bastante tempo. Ele deve ser a partir do final dos anos 50, começo dos anos 60. Ele é um subconjunto da inteligência artificial. Só que ele, por ser um subconjunto, ele não vai abranger tantas coisas como inteligência artificial. Hoje o Machine Learning é mais sobre uma pequena parte, um aprendizado de algumas tarefas básicas que podem ser feitas. Básicas em um certo sentido, tá? Porque quando a gente pensa em visão computacional, em linguística, em previsões com dados temporais, pra gente parece de certa forma uma tarefa básica, mas não é, tá? Bom, o Machine Learning tem conseguido tantos avanços ultimamente porque a informática tem conseguido trazer computadores com alta performance. A gente consegue processar muito mais coisas. E quando a gente fala de novo em dados, em encontrar padrões, a gente precisa de poder de processamento muito alto para que esse algoritmo consiga analisar tantos dados. No Machine Learning, muitas vezes é mais importante você ter mais dados do que um bom algoritmo. Você consegue geralmente uma performance melhor quando você oferece mais dados, porque você consegue uma área de atuação melhor, né? Vamos dizer assim, de conhecimento melhor sobre um determinado assunto. Várias situações que esse algoritmo pode encontrar padrões e a partir daí tratar sobre esse assunto. Bom, eu queria falar um pouco para vocês, quando eu citei que é uma forma de programação para que o computador aprenda uma determinada coisa, é bem importante dar um exemplo do que é esse aprendizado, tá? Quando a gente fala em programação, para quem não conhece a parte de programação, não está na área, um exemplo prático, uma programação de computadores, um programa de computador que todo mundo usa, por exemplo, um aplicativo, o Windows, um Word, alguma coisa que é executada no computador. Um programa de computador nada mais é do que um conjunto de tarefas, vamos dizer assim,
dando um exemplo bem prático, uma receita para que o computador faça algo. Então, como é que isso funciona? Imagina que eu quero trocar um pneu de um carro. Como é que eu tenho um passo a passo disso? Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu paro o carro, ligo o pisca-alerta, abro o capô do carro, tiro o pneu, tiro o macaco, coloco isso daqui embaixo do carro, levanto o carro, solto as portas, e assim por diante, é um passo a passo. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando eu faço um programa de computador, eu dou um passo a passo para esse computador. Então imagina hoje que eu vou fazer um filtro anti-spam. Para quem não conhece um filtro anti-spam, quando você recebe um e-mail, muitas vezes a gente recebe aquele e-mail indesejado, que é chamado de spam. O que é isso? Existem certos padrões, e aí note de novo a palavra padrão. Mas existem certos padrões num e-mail de spam que, por exemplo, tem algumas palavras. Por exemplo, promoções. Olhe esses produtos. Ou a pessoa que enviou não está na sua lista de contatos. Existem algumas questões que são notadas por um especialista. Ou para uma pessoa que recebe muitos e-mails de spam. Você começa a notar certos padrões. Então, se eu for montar um programa para filtrar um spam, por exemplo, o que eu poderia fazer? Então eu vou criar um conjunto de processos, um conjunto de instruções para esse computador para filtrar esse spam, do tipo, bom, primeiro, olhe o remetente. O remetente está na minha lista de contatos? Não. Então já existe uma pequena chance de que isso seja. Então eu posso colocar lá um 0,1 dizendo, isso aqui tem uma chance de, sei lá, 10% de ser spam. E eu vou fazer mais outros filtros. Por exemplo, eu posso ver, no assunto tem a palavra desconto, promoção, coisas desse tipo? Tem, então é bem impossível. Então eu posso aumentar um pouquinho a minha probabilidade de que isso seja um spam. Eu vou olhar agora o assunto. Então eu crio várias regras. Então, primeiro eu testo se tem palavra tal, depois eu testo uma outra palavra, depois eu testo se tem para você junto com promoção, ou se tem promoção e mais desconto. Então começa a acontecer um caso complicado. Esse meu conjunto de regras começa a ficar gigantesco e baseado em um monte de palavras, em um monte de situações. Eu posso chegar a um filtro anti-spam muito bom, isso acontece, mas tem vários problemas quanto a isso. O programa começa a ficar lento, o conjunto de instruções começa a ficar muito grande, toda vez que eu precisar modificar isso é extremamente difícil da manutenção. Como é que o Machine Learning funciona nesse caso? O Machine Learning, por usar um algoritmo de aprendizado, basicamente você, vamos dizer assim, bem alto nível, você diria para ele o seguinte: eu estou te entregando vários e-mails. Vamos supor, te entrego 2.000 e-mails. 1.000 e-mails são spam e os outros 1.000 não são. Eu poderia dizer assim, olha o assunto, o remetente e o corpo da mensagem. Quando esse algoritmo começa a ser executado, ele vai ler um por um desses e-mails e vai começar a encontrar padrões nos que são ditos que não são e também nos que são assinalados como não spam. A partir do momento que ele olha esses 2.000 e-mails, ele chega com uma fórmula, uns números, vamos dizer assim, baseados toda essa informação que ele leu. E a partir daí ele consegue, teoricamente, generalizar para próximos e-mails. Então, se eu receber outros e-mails, ele vai passar de novo por essas fórmulas, vai tentar me dizer assim, olha, isso é um spam ou não é. Mas você percebe a grande diferença nisso. Eu não preciso dizer ponto a ponto, não preciso criar regras. Basicamente, ao encontrar padrões, ele mesmo encontra essas regras, vamos dizer assim. Então é muito mais prático, é muito rápido, a manutenção disso acaba sendo muito melhor, porque a cada uma semana, por exemplo, eu posso apresentar para ele novos e-mails, spam ou não, e ele vai se readaptando. Eu posso fazer isso a cada e-mail que eu receber, a cada clique que você der no seu sistema dizendo marque isso como spam, eu retreino esse algoritmo e ele aprende com essa nova informação que eu dei. Então, basicamente, os algoritmos de Machine Learning funcionam com feedback, com treinamento. Ele é um aprendizado, quase da forma que a gente ensina alguém. Eu te passo informações do que é ou que não é, ou sim ou não, ou valores para você calcular um valor futuro, e a partir daí o algoritmo aprende, vamos dizer assim. Para a gente finalizar essa parte, eu acho que eu só queria citar, para quem tiver um pouco mais de interesse também, alguns algoritmos que são bastante usados em Machine Learning, tá? Então a gente tem algoritmos ligados à regressão linear, regressão logística. As diferenças são entre um caso você tem uma informação de dados temporais e você prevê o futuro numa regressão linear, de certa forma, e você tem uma regressão logística, por exemplo, quer dizer se um scan do cérebro pode ter câncer ou não,
ou uma radiografia, uma tomografia, mostra nódulos de câncer ou não numa pessoa. A gente usa também alguns algoritmos como árvores de decisão, tem as famosas redes neurais, que vem desde os anos 60 e que agora, com esse avanço da computação, estão sendo mais utilizados. O Deep Learning, que é um avanço em cima de uma rede neural, que são redes com mais camadas. Então tem vários algoritmos que você pode pesquisar e conhecer um pouquinho a mais sobre o assunto. Só para citar mais um ponto aqui, nem tudo é uma maravilha, né? Os avanços também têm o seu lado negativo, tá? Então eu queria só citar alguns fatores que são importantes, que a comunidade, tanto da ciência da computação, os estudiosos aí que estão trabalhando com machine learning, também levam em consideração, mas até alguns filósofos, algumas outras áreas estão trabalhando e estudando sobre esse assunto e trazendo mais informações, que são do tipo, imagine um carro autônomo e uma criança vem e atravessa na frente do carro. Ele tem várias opções, mas vamos dizer que uma seria jogar o carro para um barranco e vai matar o passageiro, você que está lá dentro, ou ele atropela a criança, uma vez que não dá mais tempo de frear. São questões éticas bem complicadas que você tem que ver quem está criando esse algoritmo. Esse tipo de comportamento vai estar embutido em algoritmo. Outro exemplo, quando você usa um algoritmo que parece uma coisa tão divertida, que é, por exemplo, deixar você mais velho ou mais novo. Houve uma discussão muito grande nos últimos dias nessa comunidade que tem problemas raciais, assim, uma pessoa negra pode colocar uma foto dela e o algoritmo por algum motivo deixar a pessoa branca, por exemplo. São problemas extremamente complexos, éticos, filosóficos, porque os algoritmos são criados por pessoas. Pode haver manipulação de massas em vários casos. Algoritmos de machine learning às vezes são utilizados do mesmo jeito que você pode achar legal que a sua loja te diz que se você comprou um livro e aparece um livro interessante para você, um algoritmo pode estar entendendo o seu modo de pensar baseado no seu comportamento e hoje em dia até no relógio que você usa que mede seu batimento cardíaco e coisas do tipo. Ele pode usar todas essas informações que o Google tem, onde você dirige, onde você vai, para até indicar um partido político ou algumas coisas que você não gostaria, te deixar com medo para te obrigar a votar em outra pessoa. A gente sabe que tem estudos mostrando que muito provavelmente isso foi usado nos Estados Unidos. Então assim, o machine learning é muito legal, é muito interessante, mas nós temos questões filosóficas e éticas muito importantes que precisam ser debatidas e até regulamentadas. Mas é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma visão geral do assunto. Se vocês quiserem aprender um pouco mais ou saber como os algoritmos são implementados ou ver um algoritmo funcionando, deixa aqui no comentário, pede pra gente que a gente prepara um vídeo e mostra alguma informação adicional para vocês. Deixa um like, deixa os seus comentários, se inscreva no canal do Neuralia e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais.